Bom, estudos para concursos para o IBGE. Para o carinha, agente informática e em administração. Sobre o código de ética do profissional servidor público do IBGE. Só tem 22 páginas, né? Que é a copia e cola, né? Do código de ética do federal, né? Vamos lá. Vamos ler tudo, né? Sabia que tem questões de ética? A apresentação. Introdução. Código de ética profissional do servidor público. Capítulo 1. Regras deontológicas. Dos principais deveres do servidor público do IBGE. Das vedações ao servidor público do IBGE. Da comissão de ética do IBGE. Apresentação. Todo trabalho realizado no IBGE é... Aqui, droga, meu. Todo trabalho realizado no IBGE, seja ele de natureza finalística, seja ele de natureza administrativa, está pautado pela competência e pela excelência técnica adquiridas ao longo desses quase 80 anos em que vimos servindo aos cidadãos brasileiros sem qualquer espécie de discriminação. Considero importante que os princípios éticos sejam mais conhecidos por todos os servidores para orientar suas condutas no trabalho diário. Foi com essa ideia que... Que saco. Foi com essa ideia que... Acho que consegui. Meio que consegui, né? Foi com essa ideia, voltando aqui. Tá. Todo trabalho e técnica adquiridos ao longo desses quase 80 anos, em que vimos servindo os cidadãos brasileiros sem qualquer espécie de discriminação. Considero importante que os princípios éticos sejam mais conhecidos por todos os servidores para orientar suas condutas no trabalho diário. Foi com essa ideia em mente que reconstituímos em 2013 a Comissão de Ética do IBGE, a qual vem agora apresentar-nos um importante documento, o Código de Ética. Tenho a convicção de que todo servidor do IBGE contribui sobremaneira para que diariamente cumpramos nossa missão institucional. De todos bem conhecida, a perspectiva da direção do IBGE é a de que nossa missão no que diz respeito ao ambiente de trabalho profissional seja agora aperfeiçoada pela presença ainda mais intensa da ética em todos os setores da casa. Agradeço por fim a todos os servidores de seriedade e a extrema dedicação com que realizem seu trabalho. Realizem seu trabalho, que são vezes que fazem do IBGE uma das instituições mais respeitadas do país. Legal, né? Introdução. Na administração pública brasileira, a ética tem assumido relevante papel. O IBGE, como não poderia deixar de ser, vem fomentando e instigando a... Eu não já achei isso? Apresentação e introdução diferente. O IBGE, como não poderia deixar de ser, vem fomentando e investigando a disseminação daquilo que se entende por ética no âmbito administrativo federal. Para tanto, a presidência da Casa, entre outras, fomentando instigando a disseminação daquilo que se entende por ética no âmbito administrativo federal. Para tanto, a presidência da Casa, entre outras medidas, delegou à Comissão de Ética do IBGE a elaboração de 2 documentos essenciais: o Código de Ética Profissional do Servidor Público IBGE, que ora apresentamos nessa singela PDF, à disposição nível somente em formato digital no seguinte endereço. Daí você pode achar... E o regimento interno da Comissão de Ética. É necessário saber o regimento interno da Comissão de Ética, mas dá para achar no site do IBGE Institucional. O Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE visa estabelecer fundamentalmente os princípios de natureza deontológica, os deveres e as vedações que estão sujeitas os agentes públicos lotados no Instituto. Documento de imprescindível leitura para todos nós. O código foi construído naturalmente a partir do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que é o Decreto 171, agregando a ele conteúdo algumas particularidades do trabalho realizado no IBGE, né?
O regimento interno da Comissão de Ética do IBGE, por sua vez, delimita a definição de competências e atribuições da Comissão de Ética, tá? Não precisa saber disso. O regimento também estabelece, não precisa saber disso. Não, na verdade, o regimento também estabelece, não obstante, o rito processual pelo qual se orienta a comissão, quando provocada por denúncia ou ainda ex-ofício nos processos de apuração ética e segue de maneira estrita a resolução da Comissão de Ética Pública vinculada à Presidência da República. A Comissão de Ética do IBGE está à disposição de todos no e-mail ética.ib@ibge. Para o presidente. Agora, finalmente, o treco do IBGE. Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, capítulo 1, seção de regras deontológicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 regras deontológicas. Vamos lá. A dignidade, o decoro, o zelo e a eficácia e a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus tratos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público como um todo, e em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade e oportunidade aos custos e ônus para os cidadãos. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá de decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, capítulo 4 da CF. Por se integrar à condição de servidor do IBGE, o elemento ético de conduta abrange, além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas de acordo com as considerações estritamente profissionais, incluídos os princípios técnicos científicos de ética profissional. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre bem e o mal, devendo ser acrescida na ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Para melhor exercício de sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas, a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade do acesso. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como um elemento indissociável de sua aplicação e de sua fidelidade, erigindo-se como uma consequência em fator de legalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. A função pública deve ser tida com exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir bem o seu conceito na vida funcional. Salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior, o do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui um requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem os negar. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação do sistema estatístico e cartográfico no Instituto devem ser de conhecimento público. Toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo no hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a humanação. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações
ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo e suas esperanças, seus esforços para construí-los. Deixar o servidor público qualquer pessoa, à espera da solução que compete ao setor que exerce suas funções permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, seu descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Toda ausência injustificada do servidor ao seu local de trabalho é um fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. E para terminar, o servidor de que trata a última regra deontológica, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pede receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades estatísticas e cartográficas, privilegiando-se assim um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades, com contato essencial para melhorar a qualidade de compatibilidade e coerência. Compatibilidade e coerência? O engrandecimento da nação, o caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades estatísticas cartográficas, privilegiando-se assim um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades. Um contato essencial para melhorar a qualidade, a comparabilidade e a coerência dos dados produzidos. Esse espírito colaborativo e participativo deve estender-se à coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais de responsabilidade do IBGE. Portanto, compete ao Instituto propor, discutir e estabelecer em conjunto com as demais instituições nacionais diretrizes, planos e programas para a produção estatística e cartográfica, processo que deve irradiar-se à esfera internacional, especialmente na cooperação bilateral e multilateral, a fim de melhorar as informações estatísticas e geocientíficas e oficiais em todos os países, por meio da utilização de conceitos e classificações e métodos que promovam a coerência e a eficiência entre os diversos sistemas estatísticos e cartográficos. Assim termina a última regra deontológica. Mas daí começa a seção de principais deveres do serviço público, que continuam as regras, meio que continuam a ordem das regras deontológicas com numeração. Do 14... Do 14 só. Esse título eu só tenho 14, mas ele tem 20 ABCDE, FGHS, 25 carinhas novos. Dos principais deveres do servidor público, daí 14 fala regras deontológicas são deveres fundamentais do servidor do IBGE. Daí tem tipo 25 do ABCDE até do A até o Z, até de regrinhas, né? Deveres. Desempenhar a tempo as atribuições. É o dever, né? Como é que eu digo isso aqui, né? Dever, tá. É dever desempenhar a tempo as atribuições do cargo, a função ou emprego público de seja titular. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerce suas atribuições com o fim de evitar dano moral ao usuário. Outro dever é ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Também é um dever jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. É também um dever tratar cuidadosamente os usuários dos serviços e ir aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Também é um dever ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Também é seu dever ser cortês, ter humanidade, disponibilidade e atenção, e respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Também é um dever ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Também é um dever resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos de contratantes
e interessados e outros que visem obter qualquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Também é um dever zelar pelo exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Também é um dever do servidor do IBGE ser assíduo e frequente ao serviço na certeza de que sua ausência provocará danos ao trabalho, ordenando, refletindo negativamente em todo o sistema. Também é um dever do IBGE, servidor do IBGE, comunicar imediatamente seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Também é um dever manter limpo e perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Também é um dever participar dos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício das funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Também é um dever apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da sua função. Também é um dever apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função, que é importante, né, para o IBGE. Também é um dever manter-se atualizado com as instruções e as normas de serviço e a legislação pertinentes aos órgãos onde exerce suas funções. Tipo esse técnico que eu tô lendo, né? Também é um dever cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sobre em boa ordem. Também é um dever facilitar a fiscalização de todos os atos do serviço por quem dê direito. Também é um dever exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, obstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Também é um dever abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Apresentar nas análises estatísticas e geográficas informações que estejam de acordo com as normas científicas sobre as fontes, métodos e procedimentos, bem como comentar as interpretações errôneas e o uso indevido de informações estatísticas e geocientíficas. Também é um dever zelar pela... Já está acabando. Também é um dever zelar pela qualidade dos processos de produção das informações estatísticas e geocientíficas oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Também é um dever divulgar e informar, acho que esse é o último dever, divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética, sabe? Ou seja, esse técnico de classe é aqui as pessoas que vão trabalhar com você no mesmo tipo de cargo, entende? Deste código de ética, estimulando a seu integral cumprimento, a conduta ética do servidor do IBGE deve respeitar a legislação e as normatizações do Ministério da Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como as normas internas dessa fundação, expressas em suas resoluções, ordens de serviço, portarias, normas de serviço e memorandos. Só para confirmar, o IBGE, o conteúdo do IBGE também cai, desse aqui do Código de Ética, também cai todas as outras provas do IBGE. Para o ACC, o agente coordenador, e também para o recenseador, também para o agente municipal e para o agente de bairro, acho que. Esqueci qual é o segundo cara depois do municipal. Continuando aí ainda do Código de Ética, agora está falando das vedações, no artigo 15, no inciso 15. As vedações ao servidor público do IBGE. 15 é vedado ao servidor público do IBGE. Aí tem uma lista do A até até o Q. Bom, eu não sei qual o número seria o Q. Seria, sei lá, uns 11? Então, vedações. Vamos começar a contar as vedações. Primeira vedação. É vedado o uso de cargo ou função, facilidades, amizades. Olha, usar cargo ou função e usar coisas para o quê? Amizades, tempo, posição e influências para obter o quê? Qualquer favorecimento para seu para outrem, né? Não importa. A vedação é vedado prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Também é vedado ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a esse código ou código de ética de sua profissão. Também é dever é vedado. É vedado usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito para qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou imaterial. Também é vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos a seu alcance, ou ter seu conhecimento para o atendimento do seu mister. Também é vedado permitir as perseguições, simpatias e antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram
no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Também é vedado pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Também é uma vedação alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. Também é vedado iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Também é vedado desviar do servidor público para atendimento a interesse particular e retirar da instituição sem estar legalmente autorizada qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Também é vedado fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio de parentes e de amigos ou de terceiros. E também é vedado apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Também é vedado dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Também é vedado exercer atividade profissional, a ética ou ligar com o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. E o último, vedação. É vedado disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados de pesquisa de sua divulgação oficial, exceto quando autorizado. E, para terminar, o capítulo da Comissão de Ética, que com certeza não é importante para esse concurso. Quer dizer, tem um extremo, é muito mais chance disso aqui não ser importante. Mas vamos lá. Tem 4 carinhas na Comissão de Ética. A Comissão de Ética do IBGE está encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da casa, no tratamento com as pessoas com patrimônio público, competindo-lhe que conhecer concretamente a de imputação ou de procedimento suscetível de censura. A Comissão de Ética do IBGE incumbe fornecer, quando necessário, a quem dê direitos registros sobre a conduta ética dos servidores da casa, para o efeito de construir, instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do serviço do servidor público. A Comissão de Ética, quer dizer, público no ambiente do IBGE. A Comissão de Ética também diz: a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do IBGE é a censura, e essa fundamentação constatará no respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes e consciência do faltoso. Só para comentar, é que essas coisas aqui de punições, né, apenas aplicáveis, elas aparecem em vários cantos da direito administrativo, né, e aparecem em códigos de ética e códigos em regimentos federais e outras coisas. E daí as penas normalmente tem um ranking, tem na própria lei, no artigo, no código de ética, tem um ranking, uma hierarquia de punições. E daí a que apareceu aqui, né, a censura, é a mais baixa de todas as penas. Quem faz isso é a Comissão de Ética, né? Ela faz pontos básicos. Bom, continuando. Continuar do speech parecer, assinando a todos os seus integrantes. Sempre tem que ter uma base para uma punição, certo? E a última, finalmente, para terminar, o último inciso do Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força da lei, contrato ou de qualquer ato jurídico destes, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligada direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, as fundações públicas e as entidades paraestatais, as empresas públicas e sociedades de economia mistas ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Legal, né? Assim termina o conteúdo do Código de Ética do IBGE. Básico, né? Tipo, deveres, seja legalzinho, vedações, não cometa crimes e não seja um bostinha. E a comissão de ética vai te punir se você fizer alguma coisa ruim. Conser, né? Basicamente é isso. Tchau.